Bom dia, estamos de volta com o programa Ciência e Movimento. E no destaque de hoje, a entrevista com o Marcelo Conceição na nossa pauta Formação Profissional. Mas vamos anunciar a Rio Info Petrópolis, que acontece nos próximos dias 22 e 23 de agosto. Você não pode perder, é a maior edição de evento de tecnologia e negócio na cidade de Petrópolis. Você não pode perder a terceira edição. Vamos ter 3 eventos em um. O primeiro vai ser a sessão de negócio, direcionados a incubadoras, empresas inovadoras, novas empresas, empresas já estabelecidas em busca da inovação. Você não pode perder a sessão de negócios da Rio Info Petrópolis. Também vamos ter no dia 22 o desafio Rio Info de Inovação, para a garotada discutir os problemas da cidade, apresentar soluções. Vamos ter mentores e jurados especializados nas áreas de cidades inteligentes, turismo inteligente e... Qual outra? E cerveja artesanais. Obrigado, produção. Então, você não pode perder essa garotada aí participando aí do desafio Rio Info Petrópolis. E também, no dia 23, o Fórum de Transformação Digital, a discussão sobre esses temas, cerveja artesanais, cidades inteligentes e turismo inteligente, e também de formação profissional. Você não pode perder, as inscrições são gratuitas em rioinfo.com.br/encontros. Escolha Petrópolis. Participe, vai ser muito legal a terceira edição da Rio Info Petrópolis. Vamos fazer um breve intervalo e voltamos com a entrevista com Marcelo Conceição. Estamos de volta com o programa Ciência e Movimento, divulgando a Rio Info Petrópolis hoje também. E na nossa pauta aqui na entrevista, Marcelo Conceição, falando sobre a formação profissional. Marcelo, obrigado pela sua presença aqui no nosso programa. É um prazer ter aqui com a gente, deixa eu te apresentar. Você é formado em administração pela UERJ, mestre em estratégia e gestão pela Federal Rural do Rio de Janeiro, atua desde os anos 90 em gestão de projetos de informática, é diretor de tecnologia da informação da Fundação CCIERJ e professor da Universidade de Estratégia na Universidade de Estácio de Sá e possui uma empresa de consultoria de soluções na área web. Seja bem-vindo ao programa, Marcelo. Muito obrigado, Márcio. Obrigado pelo convite. É muito importante a gente discutir a questão do profissional de TI, essa necessidade, da evolução desse profissional. E, mais uma vez, obrigado pelo convite. Marcelo, a gente acabou de anunciar aqui a Rio Info Petrópolis, que acontece na semana que vem, dia 22 e 23, inscrições gratuitas para toda a garotada, empresários e participantes. E você é um dos debatedores do dia 23, onde a gente vai ter o Fórum de Transformação Digital. E você está escalado, vamos dizer assim, convocado para a área de formação profissional. E daí um pouco estamos discutindo, antecipando um pouco esse debate aqui no programa. E hoje a gente está acontecendo exatamente agora, terça-feira, dia 14, o dia todo, lá no Sebrae, um curso de pitch, e que está bombando lá. Tem muita gente, muita garotada inscrita no curso de pitch, participando do curso, porque essa garotada vai participar também do desafio Rio Info de Inovação na próxima semana, dia 22. Então, já estão se qualificando um pouco para saber como é que faz um pitch, como é que pensa um projeto. Como é que você está vendo hoje essa questão desse novo mundo que está acontecendo, onde o mundo já não é mais estático, ele é totalmente dinâmico, e a formação na área de tecnologia da informação nesse novo cenário? Como é que você está vendo essa transformação toda? Bem, é muito importante esse curso de pitch, a existência dele na cidade de Petrópolis, porque a obtenção de mais conhecimento profissional é fundamental. O mundo hoje muda a cada minuto. O que ontem era uma verdade absoluta, hoje não é. E, então, o profissional tem, sim, que se continuamente obtendo mais conhecimento. Então, a importância desse curso para a cidade de Petrópolis é muito importante. Em relação ao profissional de TI, assim como o mundo, ele se evolui mais rapidamente. A gente via que há 20 anos atrás não existia o celular, então o profissional de TI ele se preocupava em melhorar as condições de um usuário na utilização do computador. 10 anos atrás, você só acrescentou um celular nessa visão do profissional de TI. Hoje, não. Hoje, quando você pega um ônibus,
Um profissional de TI está ali atuando numa tecnologia conhecida como M2M. A televisão, que em 80 anos de existência, ela só evoluiu da cor, passando de um preto e branco para um colorido, hoje não. Com o aparecimento da informática, da TI, hoje ela tem um sistema operacional, ela trabalha completamente diferente do que você via há 10, 20 anos atrás. A área automobilística, hoje um carro ele é totalmente comandado por um sistema operacional também. Então, hoje tudo envolve TI, diferente de 10, 20 anos atrás. Com essa riqueza hoje, a gente vê exatamente essa questão. Se a gente for olhar um pouco mais para trás, né, a gente vê que, você mesmo estava comentando isso, a TI era muito mais restrita. Hoje ela está indo para todos os outros dispositivos que a gente se relaciona. E aí a TI lá atrás era mais focada em... quando eu me formei, era mais gerencial. Tinha a parte de técnica, mas tinha a parte gerencial. E depois eu achei que as formações foram voltadas para uma área muito técnica. A gente passou a ter formação profissional muito do computador para dentro, que eu dizia, né? Muito técnica. Mas hoje a gente está voltando para um momento em que esse profissional ele tem que se relacionar mais com as outras áreas. Como é que você vê essa formação do profissional tendo que se relacionar com outras áreas do saber? É muito importante. Por quê? Temos que voltar um pouco também nas questões das universidades. As universidades, elas hoje, a gente consegue dividir ela em dois grandes ramos. Umas as que estão preocupadas no recebimento de novos alunos, e elas acabam focando na busca do anseio de um profissional, que muitas vezes não sabe o que quer. O anseio de um profissional de TI, ele espera programar. O que acontece é que essas universidades vão ensinar esse profissional de TI a programar. Já no outro grupo de universidades, eles ensinam o profissional a pensar fora da caixa. A gente chama de... Ele vai ser um arquiteto de TI. Ele vai descobrir a maneira ao qual a TI pode atingir aquela demanda. E, dentro desse contexto também, eu acho que um profissional... ele sim tem que se especializar, não só na área de TI hoje, como eu mencionei, a gente tem aqui a área automobilística, a área televisiva, e uma dezena de... É mais fácil a gente falar que áreas não tem TI envolvida. E o papel da universidade é muito importante pela questão da geração da inovação, porque um profissional de TI, se ele quiser atingir uma demanda da área médica, ele não necessariamente precisa se formar em um médico. Ele, na verdade, ele tem que se especializar, e o papel da universidade é muito importante. Existe já um modelo estabelecido de geração de inovação, que é a tríplice hélice, onde o governo, a indústria e as universidades, elas trabalham em conjunto para a geração de uma inovação. O papel da universidade é esse. A gente tem, acho que um grande exemplo desse modelo é o César. É o Centro de Excelência e Sistemas Avançados de Recife. Recife, isso mesmo. Isso. Esse César, ele gera inovação. Ele foi responsável pela criação do sistema operacional Samba das TVs, que hoje é utilizado por Samsung, LG e outras grandes marcas. O profissional de TI, se quer gerar uma inovação e quer entrar em outras áreas ao qual ele não necessariamente conhece, nem deve, como a medicina, como a automobilística, ele deve procurar, sim, a extensão da universidade que vai possibilitar a ele ganhar essa informação necessária para as outras áreas. Eu comento muito aqui no programa, até por conta dos vários entrevistados que já tiveram aqui, a gente vai formando uma ideia assim, de mundo também, né? A gente vai aprendendo com eles. E teve um que fez uma pontuação que eu achei muito interessante, de que a gente não está vivendo uma era de mudanças, a gente está vivendo uma mudança de era. Então, estamos deixando uma era para trás, estamos iniciando uma nova era que o humano, desconhece. A gente viveu acomodado, vamos dizer assim, nos últimos algumas centenas de anos, num mundo assim, muito mais estável. E a gente está criando um novo mundo daqui para frente.
que a gente ainda não conhece. E aí, na área de TI, a gente tem algumas, né, coisas que estão acontecendo, né? A questão aí da internet das coisas, que a gente já pontuou aqui no programa, a questão de, né, você não ter os dados só no seu computador, ter também na nuvem. E aí são coisas que vão impactando assim, a vida profissional do profissional de TI. Quais são as áreas que você acha chave assim, que vão impactar na formação profissional do profissional de TI? Consigo pontuar 3 nesse momento. Desenvolvimento web, onde os sistemas, a arquitetura desses sistemas é diversa. Você já teve várias arquiteturas, como lá na década de 70 você tinha um mainframe, um computador principal, e hoje ele tinha o terminal burro. Hoje você tem uma dúzia de outras arquiteturas. E o conhecimento desse profissional é importante, porque eu gosto de pontuar um exemplo dentro do desenvolvimento web, como ele é complicado. A questão do horário. Você imagina controlar o horário entre sistemas web, se você tem a possibilidade numa ponta, no seu celular, você altera a hora do seu celular. Como essa alteração de horário no celular funciona para todos os aplicativos que estão funcionando nele. Então, você gerenciar todas as conversas de bancos de dados existentes, e hoje, por exemplo, quando você acessa um simples Gmail, você, na verdade, está trabalhando com 20, 30, 40 servidores, fazendo serviços diferentes, é uma loucura trabalhar com um simples relógio de sistema. Então, o desenvolvimento web é uma das áreas muito importantes. Uma segunda que eu vejo é a Big Data, que muito se fala e pouco se conhece no mercado. As pessoas a gente está navegando, é como se a gente estivesse falando de DNA 20, 30 anos atrás. Era uma coisa, o que é o DNA? Hoje a gente já consegue entender muito mais. E dentro desse Big Data, eu gosto de dar um exemplo de um estudante da Universidade de Harvard, que na primeira eleição do Obama nos Estados Unidos, ninguém conseguia precisar qual seria o resultado. Esse estudante, ele conseguiu acertar o resultado em todos os estados, com caso decimal de 2 de acerto, em todos os estados, diferente de todos os institutos de pesquisa, graças a Big Data, a informações públicas de redes sociais, de bancárias e públicas normais. E a terceira área é a segurança, porque é a maior preocupação que existe de uma coisa simples como a sujeira nos celulares, porque a sujeira do seu dedo pode fazer com que a sua senha seja descoberta, como coisas mais importantes, como, por exemplo, será que uma senha é a melhor das informações? A gente teve um ataque de um malware, ransomware, algum tempo atrás, que pegou dados de dezenas de milhares de pessoas na Europa. Então, imagina a preocupação de você perder seus dados. Segurança, desenvolvimento web e Big Data, para mim, são as 3 grandes áreas do presente e do futuro. Tem um dos assuntos que eu sempre viro e mexe, leio, né, e que o pessoal tem falado muito, como isso pode afetar aí, a nossa profissão, que é também a área de inteligência artificial, né, porque a gente teve automação bem assim nas partes operacionais, e agora estamos chegando assim numa automação cognitiva, vamos dizer assim, né? E isso tem impactado, muitas pessoas têm falado de como as empresas podem se comportar em relação a isso, como os mercados podem se comportar em relação a isso, e de como as profissões podem mudar também em relação a isso. Como é que você vê essa, vamos dizer assim, ameaça da inteligência artificial na formação profissional? Para a TI, nenhuma. Na verdade, é uma área a qual o profissional tem que se atualizar, porque ela não é, de novo, é uma outra área que não é futuro. Essa já é bem presente. A gente tem hoje bancos oferecendo em comerciais a opção de você usar o seu auxiliar do banco, sendo que aquele auxiliar do banco nada mais é do que uma inteligência artificial. O Android, o Google, possui um assistente pessoal. Na Apple tem até um nome, é Siri, e são inteligências artificiais que estão trabalhando já todo o tempo. E ele não impactou. Ele não impacta. Na verdade, é uma mudança. O datilógrafo deixou de existir. É verdade. Mas existem pessoas que digitam ainda, o ditador, mas mudou-se, mudou o perfil. Aonde a inteligência artificial vai entrar
sim, pode acabar uma ou outra determinada profissão, mas, por um outro lado, vão surgir uma dezena de outras profissões para a manutenção dessas inteligências artificiais. Tem aquela preocupação óbvia de filmes onde ela vai dominar o mundo. É questão de ter cuidado. Só o futuro vai dizer se estamos certos ou não os filmes. Marcelo, a gente estava até comentando antes aqui da entrevista, porque recentemente eu recebi uma comunicação dizendo que voltou à pauta aí a questão da regulamentação da profissão de tecnologia da informação, do tecnólogo. Como é que você vê essa questão da regulamentação numa área tão sensível como a formação de profissionais na área de tecnologia da informação? Então, essa regulamentação está já em pauta há 20 anos, vai e volta dependendo de governos, dependendo de vontades políticas. Eu tenho uma preocupação, porque o mundo de informática mudou, como a nossa primeira observação da entrevista foi que hoje a gente não está atuando só na área de informática, necessariamente. A gente está atuando em outras áreas. A minha preocupação é a gente limitar o profissional. O profissional ser completamente limitado num mundo que a toda hora muda. E com essa mudança, o que vai acontecer no futuro? Você vai ficar limitado por uma regulamentação? Eu acho que tem que existir algum mecanismo que garanta uma atualização constante, visto a necessidade de mudança contínua dessa área. Eu fico até preocupado com isso, porque quando lá atrás a gente discutia muito essa questão, assim, tinha um posicionamento até das entidades de classe contra a regulamentação. E hoje você vendo assim os sistemas, né, tem sistemas biológicos, e aí como é que fica, né? Se você não é biólogo, né? Sistemas genéticos, como é que fica se você não é um geneticista? E, né, até os sistemas de inteligência artificial que puxa muito da psicologia. Então é uma área muito mesclada de conhecimento. Como é que você vê essa questão? É uma continuidade do que realmente é a minha preocupação. Por quê? De novo, eu vejo essa regulamentação desde que eu comecei na área. Então, e se ela for a mesma de 20 anos atrás? E se a gente, para ter uma modificação em uma futura regulamentação, a gente tem que esperar 20 anos por essa mudança? 20 anos, é o que você falou, a gente tem a área genética. Vamos ter que esperar a boa vontade política para que tenha essa regulamentação ajustada? E complica, você vai estar limitando. Num ambiente onde, dentro dos países, a tecnologia é o diferencial. Então, a gente vai estar limitando os nossos profissionais, por conta de uma lei, no crescimento do país. Marcelo, a gente está chegando no final do programa e você vai participar da mesa de formação profissional da Rio Info Petrópolis, que acontece no próximo dia 22 e 23, agora de agosto, e você tem que se inscrever, não pode perder essa oportunidade. Como é que você está esperando aí essa mesa de formação profissional da Rio Info Petrópolis no dia 23? Eu espero que a gente possa discutir bem detalhadamente essa evolução do profissional de TI. Eu vou estar especificamente falando do profissional de TI, e é uma área que está, vamos voltar ao meio, em constante mudança. Essa discussão tem que ser levada para frente. E os profissionais que estão entrando no mercado têm que entender a área por completo, porque eles podem ser profissionais desmotivados, eles exploram alguma coisa e é uma outra completamente diferente. A necessidade dessa discussão contínua é muito importante, não só para a área de TI, mas para tantas as outras. O que não falta são profissionais desmotivados dentro de cada área, porque não tinham uma noção do que era aquele mercado, das dificuldades enfrentadas, de tudo que ele possa enfrentar como obstáculos da vida. Isso é importante, a existência de discussões como essa, para abrir a mente desses profissionais que estão entrando no mercado agora.
Marcelo, obrigado pela sua entrevista. Foi um prazer tê-lo aqui. A gente vai se encontrar na Rio Info. Com certeza. Petrópolis. Obrigado. Estamos encerrando o programa Ciência e Movimento e o programa se encerra com mais uma vez o convite para você participar da Rio Info Petrópolis. Você se inscreve no rioinfo.com.br/encontros, escolha a cidade de Petrópolis, vai ter a sessão de negócios, o desafio Rio Info Petrópolis e o Fórum de Transformação Profissional, falando sobre cidades inteligentes, cervejas artesanais e turismo inteligente. Você não pode perder, é uma oportunidade única de você fazer uma conexão profissional aqui na cidade e ampliar esse ambiente de inovação aqui na região. Um prazer estar aqui comigo hoje. Até a próxima. Um forte abraço. Tchau.